Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre técnicas artísticas específicas do desenho, da pintura e da gravura. Para a gente entender, é necessário que se perceba o seguinte: quando a gente fala de desenho, pintura ou qualquer manifestação das artes visuais, das artes gráficas em particular, pergunte, por exemplo, para os alunos do sexto ano. Eu sempre gosto de brincar. Para os alunos mais novos do Fundamental 1, o que é arte? Todo mundo vai gritar: é desenho! Bom, só que para a gente entender que desenho ou desenho é uma das manifestações artísticas mais antigas, é necessário também que se entenda um pouco do trabalho mais técnico, do que como a coisa funciona. O desenho é uma representação gráfica, qualquer representação gráfica, colorida ou não, deixar claro isso, sobre uma superfície de duas dimensões. Geralmente uma superfície de duas dimensões. Por exemplo, quando você vai fazer uma tatuagem, a superfície não é bidimensional, mas ela pode ser considerada aquela área bidimensional, minha tatuagem. Material que é utilizado para o desenho: material seco, lápis, grafite, carvão, crayon, lápis de cor, pastel, ponta de prata, desenho de tesouro, e os materiais meio úmidos, desenhos à tinta e penas com pincéis ou penas e pincéis mais finos. Bom, para explicar isso para vocês, vocês lembram daquela canetinha que alguns de vocês têm quando vão assistir aula, que você pega aquela caneta e bota assim pontual na folha de caderno e fica aquela mancha de tinta que vai abrindo? Bom, aquela canetinha é utilizada, diferente das outras também, aliás, assim como as outras, para o desenho. E essa canetinha, ela tem uma tinta específica que serve para desenhar também. Suporte. O que é o suporte? É onde eu vou fazer o meu desenho. Esse suporte pode ser uma folha de papel, tecido, tela, pergaminho, mas eu coloquei só 4 deles. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que adora desenhar em papelão. É um suporte bidimensional porque o desenho é feito em uma superfície, em um suporte de duas dimensões. O desenho livre, que é o que a gente vai fazer, ele nem sempre é um fim em si. Como assim, professor? O desenho, normalmente, ele é utilizado para finalizar alguma coisa, ou então, geralmente, para iniciar um trabalho. Eu desenho primeiro para depois pintar por cima, que é uma outra técnica, uma outra manifestação artística. Na Grécia Antiga, eles formalizaram uma das técnicas mais comuns para o desenho, que é a técnica da proporção em cabeças. Por exemplo, quando você vai representar um adulto, a cabeça, o tamanho dela, da cabeça, ela corresponde a mais ou menos um oitavo do corpo. Então, desenhar um adulto: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na verdade, é um sétimo e meio, mas a gente diz um oitavo para facilitar a compreensão. Enquanto isso, uma criança de 5 anos, 6 cabeças. Uma criança de 1 ano, 4 cabeças. Se você quer desenhar um Pokémon, por exemplo, pode ser uma ou duas cabeças. O Piu Piu da Warner, né, do Pernalonga, ele só tem duas cabeças. O tamanho da cabeça dele corresponde ao tamanho do corpo, para você criar personagens mais humorísticos, mais chargistas, por assim dizer. O esboço em si. O que é o esboço? O esboço é a parte inicial, o estudo inicial ou croquis de como vai ficar o desenho final, ou às vezes o início de uma pintura ou o início de uma outra coisa. O esboço normalmente é feito à mão e a intenção é discutir: será que fica assim, será que fica ali ou não, né? Normalmente os primeiros desenhos são feitos dentro de um processo desse esboço, né? E o objetivo é chegar, no caso do esboço, a uma pintura, uma ilustração ou às vezes um desenho também. Exemplo: o Mickey Mouse. O esboço original desse personagem, da Disney, que foi feito em 1928. Olha só, gente. Olha como ele era bem diferente. Olha o esboço do artista. Isso aqui é um esboço original do artista. Mas, professor, o Mickey não é desse jeito. Por isso é que é chamado de esboço. O desenho vai ganhando forma à medida que vai passando o tempo e vão sendo preparados os resultados finais. Carvão vegetal para desenhos artísticos. Carvão vegetal. Carvão vegetal é aquele carvão que a gente usa para o churrasco, no fogareiro. E alguns de vocês costumam marcar campinho na rua, ou então para fazer qualquer coisa que seja no chão, às vezes na parede, né? O carvão, sem sombra de dúvida, talvez seja dos materiais técnicos mais antigos para representar os desenhos. Por exemplo, o homem pré-histórico ele já desenhava, antes da pintura, através do carvão, do uso do carvão vegetal, a imagem na parede da caverna. Então, esse carvão é literalmente a árvore queimada que já dá esse pigmento. Só tem um detalhe: mesmo ele in natura ou ele mais refinado industrialmente, ele deixa um efeito bem esfumaçado e bem sujo
Mas como dizia um professor meu da faculdade, o que você acha que é um defeito pode virar um efeito, depende de cada artista, isso é muito relativo. É uma das bases do desenho desde muito antigo. Os traços podem ser finos ou grossos e o resultado é bem interessante. O que você acha que é sujeira pode, por exemplo, virar um esfumaçado, uma sombra e assim por diante. Então, esse desenho, ele do carvão, essa técnica, esse material, ele é bem interessante, inclusive para você finalizar, né? Tem alguns artistas que fazem isso. Só que, por exemplo, como o carvão ele não fixa, o ideal é você colocar um spray fixador para que o desenho fique com a técnica do carvão, certo? Lápis grafite, né, é o que vocês têm em sala de aula. Eu vou começar falando do lápis grafite com três letrinhas, ou melhor, três grupos de letrinhas: H, HB e B. Peguem um lápis de vocês comum, aquele lápis verde ou lápis amarelo, e vejam na parte da ponta do lápis, não descreve. As letrinhas estão lá. Se for H, tenha certeza que vai acontecer o seguinte: na hora que você pegar um grafite H, ele não vai marcar muito forte. Aliás, se você forçar, é capaz de rasgar o papel. O HB é o que é vendido comercialmente. Ele não é nem tão duro, H, nem tão mole, o B. Para desenhar, eu sempre digo para os meus alunos que comprem B, 2B, 4B, 6B, e como um aluno meu tinha 8B. Pois é, quem desenha sabe o que eu estou falando. 8B, ele tinha um lápis 8B. O que é o B? O B é o grafite mais mole, mais macio. Na hora que você risca, ele esfarela todo. E se você passar o dedo, ele vai esfumaçar e você pode criar efeitos bem interessantes. O lápis, com certeza, é um dos mecanismos, uma das técnicas, um dos materiais mais utilizados para o desenho em si. Tanto é que existem artistas que só fazem trabalhos em lápis com claro e escuro. Eu sempre brinco que quando um artista faz isso, ele tem uma versão a cores, que é um negócio interessante. Essa obra pode ser feita, inclusive, só com lápis grafite. Quem já fez isso? Picasso, Da Vinci, Doré e Paul Shanghai. Gente, é um desenho. É fantástico, né? Ele consegue, com o lápis grafite, fazer a textura da água. E eu fiz de propósito, né? Que eu peguei o desenho hiperrealista, onde ele vai transitando em uma série de texturas diferentes. A ideia de parecer água é simplesmente a observação do artista e a técnica dele com lápis. Lápis coloridos. Os lápis coloridos são aqueles que vocês chamam de lápis de cor. Geralmente eu indico os lápis mais macios, porque eles funcionam como se fosse um tipo lápis B, 2B, só que colorido. Quais são os melhores? Os lápis aquarelados. Eles são macios ao ponto de você pegar aquele lápis branco, que você não sabe para que serve, e poder riscar, pintar com lápis branco numa superfície preta, marrom, azul escuro e assim por diante. O ideal é que eles tenham tonalidades de cores diferentes, porque aí você pode brincar com essas tonalidades e não só um tipo de vermelho, mas variações de tons de vermelho, não só um tipo de azul, variações de tons de azul. Então, tem lápis de cor que são vendidos em nível profissional, são caros, bem caros. Mas tem lápis com comerciais que tem uma qualidade boa e dá para fazer um bom trabalho. Quais são os tipos de trabalhos de pintura de desenho que você pode fazer com lápis? Pontilhismo, desenhos anamórficos. O J.C. Endre, ele faz isso aqui, ó, manchas de desenho que parecem tinta. Isso aqui é um desenho hiperrealista e ele faz só com lápis de cor. Simples. Ceras e pastéis. O que é a cera e pastel? Eles podem vir na forma de giz, bastões. O pastel, eu sempre digo que é um giz metido à besta, porque ele é caro pra caramba. Se ele tiver qualidade, você pode encontrar um mais baratinho, sem problema nenhum. Mas, se você quiser fazer um trabalho de desenho com pastel ou de pintura, que a gente vai falar mais à frente com pastel, ele é bem salgadinho o preço, né? Eu recentemente vou dar uma esnobada. Ganhei de uma amiga minha que veio da Europa e trouxe uma caixa de pastel, né, seco. E tá lá, eu nem toco. Ela virou assim, óbvio que eu vou usar. Mas eu dou uma peninha quando eu olho aquilo ali. De qualquer forma, o Degas trabalhava com pastel, que é um giz geralmente quadrado, que é um giz seco com uma qualidade altíssima. O giz de cera ou as ceras são as mais comuns que a gente tem. Lembram daquela caixa de giz de cera que a gente compra para os pirralhinhos na educação infantil, no Fundamental 1? Não deixe uma criança com o giz de cera na sua casa, caso contrário, vai transformar sua parede numa parede rupestre ou num novo painel de um artista em processo de criatividade. O Miró, ele utilizava muito o pastel seco para fazer os trabalhos, né? Já o Degas utilizou a técnica do pastel e do giz de cera nos trabalhos, finalizando. O Miró fazia o início e o Degas fazia a finalização. Tanto é que fica essa sensação de esfumaçado, que é uma característica do pastel seco. O pastel, ou a cera, no caso, o giz de cera, né? A gente chama de giz de cera, que é o mais comum, mas o certo seria cera. Ele tem um efeito diferenciado, mas nem tanto por isso, porque se uma pessoa souber trabalhar e utilizar o material, o trabalho fica fabuloso.
O Jorge Surrat utilizava o pontilhismo, né, já com lápis coloridos, bem interessantes, e depois tintas, pincéis. Outros tipos de desenhos que é interessante a gente saber que são válidos, que existem, mas que não fazem parte desse processo do desenho artístico. O desenho técnico e industrial é um padrão, normas, cheio de medidas, regras, com perspectiva isométrica, pesquisem sobre isso, que ela dá as medidas corretas, mas o objetivo é o cunho industrial. Então, para isso serve o desenho técnico. Professor, alguém que faz desenho técnico ou industrial sabe fazer desenho artístico? Depende de cada pessoa. Tem gente que tem mais prazer nisso aqui. Desenho arquitetônico. A galera da arquitetura fazia essa mão livre. Eu trabalhei durante muitos anos com desenho arquitetônico, tanto de interiores quanto exteriores. Hoje em dia, raramente alguém faz isso à mão livre, ou com instrumentos como réguas, escalas, compassos, esquadros. Hoje você utiliza programas tipo AutoCAD, entre outros, para fazer desenhos tanto técnicos quanto arquitetônicos. Desenho científico, muito mais antigo do que se imagina. Leonardo da Vinci, por exemplo, desenhou o bebê no útero. Isso aqui me intriga por como ele chegou nisso. Ele abriu a barriga de uma pessoa, de uma mulher. Bom, vou deixar a indagação para vocês. De qualquer forma, o objetivo é justamente você fazer um trabalho didático, mostrar como. E ainda, por exemplo, alguns alunos que eu tenho que fazem biologias e outras áreas, eles fazem muito isso para processo de aprendizagem. Funciona pra caramba. Ilustração. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque essa ilustração foi feita através de um esboço, né, e depois eu fiz e pintei na parede do meu irmão, na casa dele, né, e é justamente para expressar outras mídias. Né, quando você tem a ilustração fora de um mural interno, você pode chamar de arte urbana, também é uma ilustração, mas ganhou um status diferente, graças a Deus. Pintura. Quando a gente fala de pintura, a gente está falando de uma das mais antigas manifestações plásticas, visuais, gráficas da humanidade. É exemplo das pinturas mais conhecidas, as pinturas rupestres, que datam mais ou menos de 40 mil anos antes de Cristo. Gente, sabe aquela expressão que diz assim, desenha para ver se a pessoa entende? Né? Os homens das cavernas levaram, ou os homens que passavam pelas cavernas, levaram isso a ferro e fogo. Me permito o trocadilho. O suporte dessas pinturas, paredes rochosas e, em alguns casos, atualmente, paredes de edifício. Mas os suportes portáteis, a tela, o papel, a madeira, tecidos, cabelo, unhas. Tem gente que faz pintura em unhas. Né? Pois é, ela não só passa o esmalte, ou ele só passa o esmalte na unha. Ele pode criar várias pinturas naquela superfície, naquele suporte. Essas pinturas rupestres são de Valtorta, em Castellon. Deixar claro, os desenhos não são primários, as pinturas não são infantis. Se as pinturas tinham cores mais fortes e mais fechadas, significava dizer que o animal era mais perigoso. Se os caçadores eram desenhados ou pintados em tamanho maior, eles eram mais habilidosos. E em tamanho menor, menos habilidosos. Se os animais caçados fossem pintados, desenhados com flechas marcando os animais, significava dizer que a caçada ia ser proveitosa. Então há todo um processo de comunicação nessas pinturas. A pintura por si só, ela vai desenvolvendo técnicas ao longo do tempo. E essas técnicas são talvez as mais importantes. Por exemplo, afresco. O que é um afresco? É uma pintura onde você reveste uma superfície com gesso e pinta sobre essa superfície utilizando geralmente a têmpera, que é uma tinta feita com ovo e pó colorido. Quando o gesso começa a secar, o gesso absorve a tinta. Eu estou falando de técnicas que foram desenvolvidas na Idade Média, no Egito Antigo, passaram pela Roma. E aí você se pergunta, e talvez ninguém tenha feito essa pergunta, como é que esse povo pintava durante esse período inteiro? Aliás, onde é que esse povo conseguia tinta se não tinha loja para fazer tinta? Eles faziam a tinta. A aquarela encáustica, que é uma tinta à base de cera. A guache, que é aquela comum que a gente leva, mas tem outros tipos de guache também, a profissional, a gente leva para a escola. Pintura a tinta a óleo, tinta acrílica, alguns exemplos aqui. Muralismo, né, que é um tipo de técnica onde você pinta em paredes ou espaços gigantescos. Eu coloquei aqui um dos murais mais significativos da história da humanidade, o Juízo Final, perdão, de Michelangelo, aquele que fez o dedo de Deus criando o homem no teto da Capela Sistina, que é justamente essa área daqui. Então, o muralismo ele tem uma coisa interessante, que é justamente o painel gigante. Nesse caso aqui, o Juízo Final fala da humanidade, a ascensão do homem, o purgatório, o inferno e assim por diante. Pesquise na aula sobre Renascimento. Guernica, ou Guernica, de Pablo Picasso, mural, feito em espaço aberto, falando sobre a Guerra Civil, pintado em azulejo, a Guerra Civil Espanhola. Meus ex-alunos, que eu sou fã descarado deles, e outros artistas maranhenses. O Rafael Soares, perdão,
o Rafael Soares e o Hélio Soares, são primos. Um é designer, o outro é arquiteto, e eles fazem murais e arte urbana aqui em São Luís. Isso aqui é a loja, é uma loja de materiais de construção muito conhecida aqui em São Luís, que eu não vou falar o nome, mas pesquisem, vale muito a pena. Está aqui as redes sociais deles, o trabalho deles, do Gil Leros e de outros artistas maranhenses, é de uma qualidade fantástica. Sou fã descarado dos nossos artistas locais porque tem qualidade de sobra. Pesquisem mais sobre a arte urbana desses artistas daqui. Professor, eu preciso saber desenhar para poder pintar? Não. Eu preciso saber pintar para poder desenhar? Não. Eu posso desenhar e saber pintar? Sim. Quanto tempo eu aprendo a desenhar se eu não sei desenhar? Técnicas. Tem como fazer isso? Tem. Qualquer pessoa aprende a desenhar? Aprende. Qualquer pessoa aprende a pintar? Aprende. Em alguns casos, a pintura sem o desenho é utilizada para, inclusive, terapias. Né? A arte é utilizada como terapia. O interessante sobre isso é que ela acaba sendo um gancho de você expressar aquilo que você nem consegue falar. Mas, como as técnicas estão dizendo, aí você escolhe qual é a mais fácil. Professor, como é que eu vou aprender a desenhar se eu não sei desenhar? Técnicas. É isso. Talento é outra história. Não vamos comentar sobre isso. O talento depende, em muitos casos, né, da capacidade que você tem de se jogar no trabalho. Não tem outra coisa. Em alguns casos vem inato, mas se você não desenvolver, é a mesma coisa que nada. Tinta acrílica, tinta guache, tinta óleo, tinta aquarela. Vamos na prática. Aquarela. O que falta são vídeos na internet ensinando a utilizar aquarela. Lembram daquele lápis aquarelado que eu falei para vocês no início da aula? Pois é, esse lápis aquarelado ele é interessante. Você risca com um lápis de cor e depois você pode pegar um pincel meio úmido, não é molhado, e espalhar a tinta. Fica um efeito fantástico. Experimentem. Depois você pode utilizar técnicas mistas, contornar com um desenho com uma caneta. Um negócio bem interessante. A tatuagem trabalha muito nessa linha atualmente. Tinta a óleo, ele geralmente causa um efeito mais brilhante. E a gente vai partir para a gravura. Professor, o que é gravura? A gravura, ela é uma imagem impressa a partir de uma matriz. Eu tenho uma base, geralmente de madeira, por isso é chamado de xilogravura, mas tem outros tipos de gravuras. E essa base, ela vai ser esculpida, no caso da madeira, com um desenho específico. Eu vou passar uma camada de tinta em cima e vou prensar sobre essa camada de tinta bem rasa uma folha de papel. Aí eu tenho uma matriz com várias cópias que eu posso tirar. No caso das gravuras, a original sempre é a primeira ou a base. Você pode tirar quantas cópias você quiser até que a matriz aguente. E aí você pode vender, você pode produzir. A gravura é o que chega mais perto hoje do processo industrial. Você tem variações. Estilogravura, a matriz é de madeira. A gravura pode ser em metal, a placa de metal como matriz, que é chamada de linogravura. Perdão. Litogravura, imagem sobre uma pedra e transferida para um suporte. A mesma coisa, você vai esculpir na pedra e ter a matriz. Como é pedra, ela demora mais tempo. E a serigrafia, que é a mais comum. Essa daqui é a serigrafia, onde eu tenho uma margem, uma malha, né, uma tela preparada e você reproduzindo. Geralmente, a inicial, a ideia é a mais importante. A gravura ela pode ser repetida várias vezes. Quanto mais vezes você repetir, menor é o preço que você vai ter em cada peça. Por causa disso que a gente diz que as cópias são numeradas e assinadas individualmente pelo artista e é chamado de tiragem. Exemplo, fiz uma gravura com uma matriz em xilogravura. Fiz 10 cópias. Só são 10 cópias daquela imagem. Só 10 tiragens, mais nada. Então eu vou vender por preço altíssimo. Agora, se eu fizer 1000 da tiragem, se prepare porque você vai ter um valor bem mais baixo, que é a relação de mercado, entre outras coisas. As cópias são numeradas. As mais antigas xilogravuras datam da China, do Egito Antigo e do Império Bizantino. Aqui eu vou puxar novamente brasa para os nossos artistas maranhenses, um dos que eu acho mais fabulosos na vida, Ayrton Marinho. Ele é artista maranhense com mais de 40 anos de produção. Quando existia a lista telefônica, várias capas de listas telefônicas aqui no Maranhão tinham a assinatura do Ayrton Marinho, porque normalmente era ele que ganhava, porque ele tem uma técnica de xilogravura que é única no Brasil. Ele consegue fazer a xilogravura colorida, quando a maioria dos artistas faz em preto e branco. E o nosso artista da terra, prata da casa, prata não, ouro da casa, da região da Baixada, e é um cara maravilhoso. Aqui a obra chama Maracatu e ele tem obra espalhada pelo Brasil inteiro. Litogravura, que eu falei para vocês, a base de pedra, você tira uma cópia. Pode ser feito com giz ou bastão. Serigrafia, bom, mesmo utilizado na minha camisa que eu estou usando agora, Ludovicense, assim como
a imagem do Andy Warhol, que fazia um processo fotográfico reproduzindo várias imagens e aí criou obras de arte a partir do processo de estrutura industrial. Então eu vou deixar vocês com a serigrafia do Andy Warhol, lata de sopa. Ele transformou imagens comuns em obras literalmente de arte e ele dizia que todo mundo no mundo, isso em 1970 e alguma coisa, quase 1980, teria direito aos seus 15 minutos de fama e hoje a internet está aí para provar, né? Pesquisem mais sobre as técnicas, vale a pena. Um professor Marcos Domingos aqui para vocês, deixando um abraço. Fui!